Buenos días y buenas Bom tardes. dia, boas tardes para todos aqueles que estiverem conectados à Europa. Bem-vindos para esse segundo dia sobre a segurança perante a transformação digital das loterias. Eu sou Valéria Serpentini, eu trabalho com WLA, eu tenho o cargo do Comitê de Segurança e Gerenciamento de Riscos, que é conhecida com a sigla SRMC, a entidade responsável pelo padrão WLA-ESCS, que vamos falar hoje. Antes de começar, eu gostaria de agradecer pela colaboração do Rodrigo e com a Teresita. Rodrigo da Cibelay, nós nos conhecemos ontem com a Teresita, desses dias de webinar, e também queria agradecer Diego Gonçalves Quinteiros, vocês vão conhecer daqui a pouco. Quero agradecer também para a Eugênia, que está ajudando também, e para as intérpretes que podem ouvir no canal, que vocês podem ouvir no canal de interpretação, Guadalupe e Melissa. Como ontem, antes de começarmos no vivo do evento, eu quero relembrar algumas pequenas informações sobre a logística. Por favor, me deixem compartilhar a tela. Eis lá. Esse deveria estar agora transmitindo a tela. Bom, como ontem, todos os participantes estão no modo de ouvinte. Vocês podem ficar em contato conosco utilizando o módulo de perguntas e respostas que está embaixo na vossa tela. Vocês podem utilizar esse módulo também para problemas técnicos que vocês tiverem ou para perguntas sobre o conteúdo do evento. Eu convido vocês a utilizarem esse módulo se tiverem perguntas. E no decorrer do evento, eu também vou eu vou passar essas perguntas para os palestrantes. Se o tempo não der de respondermos hoje, vamos responder por e-mail nos seguintes dias. Podem fazer suas perguntas. O evento está sendo gravado. Nos próximos dias, vamos subir nos sites da WLA, da Cibelae, também vamos carregar os vídeos, também todas as apresentações que vão ser utilizadas hoje e de ontem também. Como eu já disse antes, temos duas intérpretes que estão nos ajudando com o back-end para termos o serviço de interpretação para o português. Se precisarem do canal de interpretação, vocês precisam utilizar o menu de embaixo, onde diz interpretação, precisam selecionar o idioma de preferência, neste caso o português. Se vocês estiverem ouvindo pelo canal de interpretação e o áudio original ficar incomodando, vocês podem clicar sobre a opção de mutear, de silenciar o áudio original. Perguntas e respostas estão lá, se vocês quiserem ficar em contato com a gente. Bom, agora, vamos começar com o webinário de hoje. Eu quero, antes de mais nada, antecipar que hoje temos dois palestrantes que vão estar junto comigo nessa hora e meia, 2 horas, que vamos compartilhar. Eles são Diego Gonçalves Quinteiros, que é o gerente de tecnologias da informação da Quina de Montevideo, Uruguai. É Fabiano Marechal, que ele também participou ontem, ele é diretor da segurança da informação da loteria francesa. Eles dois, além de trabalharem para as lotéricas, para a Associação das Loterias, são membros do Comitê de Segurança e Gerenciamento de Riscos. Diego entrou no comitê em 2018 e Fabian em 2020. Eu queria conferir uma coisa.
Eu vejo que o Itamar está chegando também. Ele vai estar conosco também como palestrante. Itamar Pereira é assessor técnico do Ministério da Economia do Brasil. Itamar entrou no comitê, ele faz parte do comitê a partir de 2008, faz muito tempo. Vamos ter também a oportunidade de ouvir algumas apresentações sobre WLA SCS 2020. Se estivermos todos prontos, podemos começar com o primeiro vídeo que eu quero mostrar para vocês. É um vídeo que fizemos com a colaboração da Sibelai. O nome dele é Por que se certificar? Neste vídeo, quisemos resumir de maneira gráfica o padrão WLA SCS 2020 e o procedimento para se certificar. É a primeira vez que estamos mostrando este vídeo ao público. Após esse evento, o vídeo será carregado no site da WLA e da Sibelai. Também será compartilhado pelas redes sociais. Se vocês quiserem repetir, se quiserem compartilhar com seus contatos, o vídeo estará disponível. O vídeo ficará transmitido em espanhol com seu áudio, mas ao mesmo tempo será feita a tradução ao vivo no canal de português. Eu vou deixar uns minutinhos para aquele que precisar, uns segundinhos para aquele que precisar passar para o canal de português. Deixa Eugênia a transmissão do vídeo para podermos nos organizar. Visualizem bem. Segurança das operações do setor dos jogos. Um projeto da Sibelai em parceria com a WLA. A certificação WLA SSCS 2020 é o padrão de controle de segurança da WLA. Por que certificar com a WLA? O padrão de controle de segurança da WLA, ou WLA SCS, para ficar abreviado, é o único padrão de segurança do setor de loterias e de jogos reconhecido internacionalmente, porque ele está desenhado para ajudar os operadores e fornecedores para manter os controles de segurança conforme práticas geralmente aceitas, porque ele gerencia ameaças mediante um processo estratégico central que abrange organização, segurança, integridade e a proteção de dados. Ele também fornece uma abordagem metódica para uma estrutura de gerenciamento da segurança eficaz. Quais os benefícios de estar certificado pela WLASCS? Ajuda o operador de jogos a manter a integridade, disponibilidade, confidencialidade na informação vital para as operações. Consequentemente, ele mantém a confiança do público nos jogos de loterias, apostas esportivas e garante os reguladores sobre a segurança intrínseca e a confiança dos sistemas. Para os fornecedores, o certificado WLA-SCS representa uma prova da integridade e segurança dos serviços e produtos prestados e facilita os relacionamentos comerciais com os clientes. Ele protege os dados e interesses dos jogadores, dos parceiros comerciais e outras partes interessadas. Como se obter um certificado WLA-SCS? O primeiro passo para a certificação é a identificação das divergências entre as disposições atuais de segurança e integridade e os requisitos estipulados pela WLA-SCS. O segundo passo é a seleção de um auditor reconhecido pela WLA e programar uma avaliação. O terceiro passo abrange a auditoria. Os operadores de jogos podem obter a certificação de nível 1 ou de nível 2. Fornecedores apenas podem obter certificação de nível 2. Ambos os níveis abrangem a avaliação de todos os controles aplicáveis do WLA e SCS. Para o cumprimento do nível 2, é solicitado adicionalmente ter um certificado ISO ISC 27001. O certificado WLA-SCS é expedido apenas pela WLA com base nas recomendações do auditor e a documentação fornecida.
como se verificar a validade dos certificados, visitando a seção de segurança do site www.worldlotteries.org. Os membros da WLA são os únicos autorizados para receberem a certificação WLA-SCS. CIBELAE, em parceria com a WLA. Bom, muito obrigada. Obrigada, Eugênia, para a transmissão do vídeo. Espero que as informações desse vídeo sejam úteis para vocês. Eu queria chamar agora o Diego para passarmos para o segundo assunto do dia. Diego, se você puder ligar a sua câmera. Olá, tudo bem, Valéria? Como vai você? Olá, tudo bem? Como vai com você? Muito bem, ótimo. Diego Gonçalves Quinteiro, eu disse antes, é o gerente de IT da Loteria de Montevideo, no Uruguai. Naquele momento, o Diego vai apresentar para nós como a loteria dele está se preparando, como está fazendo os processos de certificação. A ideia dessa apresentação é, por um lado, compartilharmos uma experiência concreta e abrirmos a porta para dúvidas e perguntas que vocês tiverem quanto aos processos de certificação em geral. Por outro lado, passamos informações que possam ser úteis se alguém de vocês estiver pensando em começar o processo de certificação ou simplesmente conferir seus processos de segurança e não sabem qual o começo. Diego, então, vamos dar a palavra para você. Obrigada, Valéria. Vou compartilhar minha tela. Dá para ver? Muito bem. Como a Valéria disse, a ideia é contar para vocês um pouco sobre nossos processos, como ele foi, salientar para vocês, eu acho, as partes eu acho mais importantes, críticas, destacáveis do que nós tivemos que fazer para termos a certificação e as recomendações que surgiram, que decorreram a partir disso. Em primeiro lugar, eu quero contar que nós somos banca de jogo de quina de Montevideo, Uruguai, pequeno país, 3,5 milhões de habitantes, num mercado pequeno, porém a banca tem uma longa história, uma longa tradição de gerenciamento de jogos, loterias, e após isso, apostas esportivas, mais de 80 anos, valores de confiança e transparência que foram transmitidos ao longo das diversas gerações, e eles devem ser mantidos. Nos últimos 20 anos, houve houve uma grande aposta pela transformação e inovação tecnológica, particularmente nos últimos 11 anos, quanto à segurança da informação e a proteção dos operadores, do jogo responsável. É muito importante, há muito tempo, tivemos grandes vínculos internacionais, tentando participar em muitos encontros, muitas conferências, para compreendermos, para conhecermos outras experiências, e também permitiu que pudéssemos escolher diversas referências que nos ajudassem a escolher nosso caminho, para onde devíamos nos movimentar, o que era mais adequado, conforme nossa condição, nossa posição. Naquele momento, visitamos países como o Canadá para aprendermos a experiência que eles tinham quanto às raspadinhas, países nórdicos para conhecer o manejo, o domínio das apostas esportivas na Europa relacionado com o Euromillion. Sempre tentamos aprender e tomar boas referências, conforme nossa opinião, sobre aqueles que estão fazendo as coisas bem. Aquela troca, vínculo internacional, nos deixou em contato com profissionais destacados em diversas áreas,
na verdade, eles contribuíram muito para o nosso negócio. Era claro, nós somos um país pequeno, aqui não é Espanha, França, Argentina, Brasil, que são países grandes. Nós somos um país pequeno. O tamanho vai nos condicionar para certas coisas, mas também vai nos fornecer muitas oportunidades de termos referências de países maiores, como as coisas são feitas em outros lugares. A conclusão sempre foi: se nossa fortaleza não era diferentemente do que poderia ser um enfrentamento corpo a corpo aí de Goliat e Davi, mas nossa referência seria mais próxima do aprendizado das destrezas no manejo da banca, dominar a tecnologia e vai nos permitir isso, continuamos para frente. Concretamente, operamos jogo de azar, raspadinhas, apostas esportivas, jogo de azar do começo, raspadinhas há mais de 20 anos, apostas esportivas há 16 anos. Nós operamos em Montevideo, a capital do nosso país, Uruguai, 1.400.000 habitantes, 1.900 locais, pontos de venda. A rede, felizmente, a rede de comunicações é muito boa no nosso país, temos bons serviços de comunicações, está tudo coberto pela fibra ótica. Temos venda na internet desde 2005, também telefônica. Realizamos desenvolvimento próprio dos sistemas, temos uma equipe muito grande de desenvolvedores, também de testers dentro da empresa. Tem 180 funcionários, 80 na área de tecnologia da informação, e especificamente temos 4 pessoas trabalhando atualmente na unidade de controle interno e de segurança. Iniciamos o caminho antes da certificação, tínhamos que começar certificando a norma 27001 como primeiro passo, antes de conseguir a certificação WLA. Então, começamos com um compromisso muito forte por parte da comissão, foi um pilar muito importante, que começou no ano 2010, esse trajeto onde nós trabalhando durante praticamente um ano, conseguimos implementar um sistema de gestão. Quais foram as chaves? Bom, o compromisso da direção, assignando recursos, dando continuidade ao projeto. Nesse momento, as normas eram 27001 de 2005 e o certificado da WLA SCS do ano 2006, que tentava manter a integridade, disponibilidade e confidencialidade dos arquivos. E o objetivo era implementar o sistema de gestão de segurança da informação com melhora contínua, planificação, verificação e atuação, e contando com um assessoramento especializado que nos ajudava a determinar qual era o caminho adequado. Foi criada a unidade de segurança na informação, que tem 4 membros e que foi o principal pilar de tudo isso, mas a empresa estava alinhada com nossas políticas e com essa mudança que a empresa tinha. É muito importante salientar que não tem a ver somente com a segurança informática, mas é uma mudança na segurança da informação. Se entendemos a informação como todos os ativos que a compõem e não somente os informáticos. Vou passar a próxima slide. As tarefas a fazer tinha a ver com documentar processos, identificar o que era o que estávamos fazendo, quem, porquê, definimos políticas, planos, procedimentos, tínhamos muitas coisas que já estávamos fazendo de forma informal, muita documentação para estabelecer esses processos documentados, para verificar que as coisas estivessem sendo feitas de forma correta.
tivemos que identificar e classificar todos os ativos de informações, e a norma evolucionou para ter uma abordagem dos riscos e estava centrado nos riscos. Cada organização deve reconhecer os riscos e, baseado nos riscos, as ações que deve tomar. Tivemos que fazer uma reengenharia dos processos, fazíamos coisas que nunca havíamos pensado que podiam ser feitas de formas diferentes. Isso fez com que tivéssemos muitas mudanças em processos que tínhamos que redefinir ou fazer ajustes. Também trabalhamos no treinamento, eu falo em passado, mas isso é algo contínuo que ainda fazemos. Foi o início no ano 2010, mas temos feito isso até o dia de hoje. Fizemos o treinamento, a sensibilização, a indução do pessoal, quais são as possíveis ameaças, os riscos existentes. E do primeiro dia, no momento que contratamos um novo colaborador, na banca fizemos uma indução de todos os sistemas, tivemos uma mudança na infraestrutura, câmaras, etc. Então, as tarefas foram muito variadas e de diversos tipos. Eu tentei fazer um resumo das mais importantes. Depois tivemos o processo de auditoria, que abrangia as internas, as conduzidas internamente, e depois um auditor externo que vem e verifica o cumprimento de todos os controles estabelecidos pela norma. Tivemos um ano para ter o sistema de gestão operando e certificado. Isso foi o que demorou esse processo, que tivesse sido impossível se não tínhamos tido o apoio da comissão. No ano 2010 e começos de 2011, obtivemos a certificação ISO 27001 e fizemos a certificação específica para operadores de loterias. Isso era outorgado pela secretaria e é um complemento ideal, porque toma todos os controles da 27001 e, em alguns casos, faz recomendações específicas relacionadas a operadores de loterias e, além disso, adiciona controles para a nossa indústria, controles específicos para os sorteios, que era o que tínhamos que fazer com a gestão das raspadinhas. Tivemos uma importante melhora no processo de segurança das raspadinhas, na relação com o fornecedor, onde tivemos novas exigências. Antes de começar a produzi-las. Também o padrão falava sobre a custódia dos prêmios, a segurança em pontos de vendas, tudo o que tem a ver com a produção da loteria. Depois, comprovamos que os controles mais específicos proporcionavam melhoras de segurança que eram fáceis de identificar. A WLA também requeria, como o vídeo mencionava, um auditor aprovado pela WLA. Isso é muito importante, por quê? Porque o auditor, temos muitos auditores que estão preparados para certificar 27001, porque é uma norma que é aplicável a diversas indústrias, independentemente do rubro das auditorias, mas quando é aprovado pela WLA, tem alguns requisitos extras, mas isso dá uma garantia mais ao processo. Os benefícios: tivemos um incremento da segurança da informação na organização
Isso, conseguimos ver isso no primeiro momento, a ISO 27001 colocou as bases da mudança organizacional, mas a WLA melhorou a segurança em todos os processos específicos da loteria. O que nós conseguimos comprovar foi isso, ajudou muito na mudança organizacional, na cultura, mas o padrão que realmente melhorou toda a parte operativa foi o certificado da WLO, LA, e tem uma excelente relação no custo e no benefício e tudo o que obtivemos com a implementação. Felizmente, a versão 2020, como já a Valéria contou, tem 2 níveis de certificação. Isso é muito importante, porque permite simplificar o início do trajeto para muitas auditorias que podiam ter a 27.001, mas era muito custoso para fazer isso num só passo. É uma versão atualizada que melhora a segurança, incorpora novos conceitos e desenvolve uma referência para a sua implementação, que tem apoio, e antes esse apoio não estava, nós tivemos que fazer isso de uma forma um pouco mais complexa e agora é mais fácil. Uma das coisas das que eu não falei, é muito importante, é como está composta a nossa equipe, quem faz parte da nossa equipe. Tínhamos uma equipe guia, que eram 2 membros da direção da empresa que nos ajudavam com as políticas e com as mudanças estruturais que tínhamos a fazer e validavam as mudanças. Formamos um comitê de segurança da informação que estavam todos os setores representados, área de marketing, a tecnologia, os processos, recursos humanos, a contabilidade. Eram 12 pessoas que tínhamos reuniões uma vez a cada 15 dias para fazer o seguimento da implementação da norma. Tínhamos, além disso, 2 assessores externos que tinham experiência na implementação desse tipo de normas, especialmente a 27.001, tínhamos a unidade de controle interno e segurança da informação, que eram 2 pessoas, depois continuou crescendo, e a equipe de chefes e gerentes de 8 pessoas e um sistema de gestão de documentos que utilizávamos como apoio. Finalmente, eu gostaria de dar as conclusões, que foi o mais importante para a nossa experiência e que não tinha a ver com o tamanho do mercado nem da organização. E para nós, eu acredito que é muito importante ter o apoio e o compromisso da direção e as referências adequadas para encontrar o caminho correto. Tentamos ver como faziam as pessoas que nós considerávamos que estavam fazendo as coisas bem e tínhamos que adaptá-lo à nossa realidade, que era diferente à realidade de um país como o Canadá, a França, a Espanha, pelo tamanho e o volume do mercado. Também o que aconteceu foi que nos demos conta que muitas vezes o problema de segurança não está fora, não é externo, porque as vulnerabilidades ou os fraudes podem ser gerados internamente, mas às vezes as barreiras para chegar também podem ser internas. Então, para atingir os melhores níveis de segurança, às vezes temos limitações que são mais internas do que consideramos.
Finalmente, temos padrões específicos e atualizados que nos permitem melhorar rapidamente a segurança nas nossas organizações. Isso é uma vantagem, não sei se todas as indústrias têm isso. Felizmente, no mundo das loterias, temos um padrão que está atualizado e apoiado por uma equipe de profissionais. Temos uma associação mundial que apoia isso e que tem uma participação muito ativa. Isso foi óbvio na direção executiva e com a Valéria como coordenadora. Isso melhorou muito, eu acredito. E a última mensagem é que ninguém sabe o que pode acontecer nem controlá-lo, mas é bom utilizar as ferramentas e é bom adquirir uma certificação de um padrão de segurança quando vamos operar uma loteria. Muito obrigado pela sua atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem, estamos à disposição. A apresentação foi muito útil para os colegas do setor. Eu vou relembrar vocês que se tiverem perguntas, dúvidas, vocês têm um módulo de perguntas e respostas que está ativo. Diego, antes de passar a última parte do dia, que é sobre a WLA 2020, eu queria perguntar para vocês, o fato de ter todos esses processos ativados tem ajudado vocês como loteria a enfrentar, a combater esses últimos tempos de crise da pandemia que afetou muito as loterias? Sem dúvida. Sim, foi muito importante estar certificado. As certificações, uma é ter plano de contingência atualizados. Então, para nós, não foi alheio, é um fato, um evento dessa magnitude, mas nós já tínhamos realizado alguns testes de que devíamos fazer se não tínhamos alguns ativos de informação. Então, ativar o trabalho remoto, embora tenha significado um esforço importante e foi extraordinário, que não estava nem em nossas piores estimações, sim, eu acredito que permitiu reagir muito mais rápido do que tivéssemos agido, se não tivéssemos tido essa cultura do treinamento e de tentar melhorar nesse aspecto, especialmente falando da continuidade do negócio. E depois, bom, funcionar de forma remota tinha outros desafios e isso eu acredito que nos ajudou a gerir isso, manejá-lo de um modo correto para que para que os funcionários conseguissem trabalhar nas suas casas sem afetar a segurança. Então, sim, foi realmente muito útil para nós estar certificados e ter esse exercício. Bom, um exemplo muito claro da fidelização, de alguns espaços, para dar espaço, para relacionar sobre a certificação, sobre o enquadramento desse setor, será necessário, eu também dizer, para a nossa sobrevivência do nosso negócio, por um lado. Então, se houver dúvidas, ainda não? Então, eu quero agora passar para a apresentação do padrão, que foi lançado em outubro de 2020. Talvez algum de vocês já tenha visto a apresentação que fizemos em outubro. O que hoje estamos fazendo é apresentar
para o mercado da América Latina, para espanhol, para demonstrarmos como WLA, na qualidade de WLA, nós estamos junto de todos os membros em nível mundial. Por isso, o padrão é traduzido para o espanhol. Eu depois vou mostrar onde ele pode ser encontrado, esse documento. Nessa segunda parte do dia, vão colaborar Diego, Itamar e Fabian. Eu vou chamá-los depois com vídeo. Agora, eu queria contar, se alguém tiver interesse e curiosidade sobre a origem desse padrão, eu preparei uma pequena apresentação da história do padrão. Bom, a primeira versão se chamava WLA-SS 2000. Ela nasceu com consequência do Intertotal Security Standard, do padrão, que tinha 23 controles. Se alguém não souber, a WLA nasceu em 1999, com a fusão entre Intertotal e a ILE. O primeiro padrão de 2000 foi alterado em 2003, pela primeira vez, a primeira revisão, em 2003, com 12 controles que foram adicionados, específicos do setor, para os bilhetes físicos, para os jogos instantâneos, para os jogos de sorteio, segurança dos pontos de venda e também para os prêmios não reclamados. Com a revisão de 2006, o certificado ISO 27001 começou a fazer parte integrante da certificação WLA-SS e que continua sendo até hoje. E também foram adicionados novos controles para o jogo online. Outras duas revisões nós tivemos na segunda década dos anos de 2000. Neste caso, a evolução dos controles ficou caracterizada, sobretudo no setor das apostas esportivas, do sport betting. 18 controles foram adicionados em 2012 e novos controles sobre apostas esportivas e jogo online foram acrescentados, adicionados na versão de 2016, que continua sendo utilizada até hoje, até outubro de 2022, quando ela será totalmente substituída pela nova versão, conhecida como a WLA-SCS, sobre a qual nós já começamos a falar. Eu gostaria de fazer um esclarecimento para aquele que quiser começar uma certificação agora, apenas o padrão WLA-SCS 2020 que é disponível, apenas ele. Esse padrão, apenas como uma introdução, depois vamos ver cada um dos aspectos em detalhe. Tem 24 controles gerais e 64 controles específicos de loteria. Nós adicionamos uma seção sobre sistema de jogos, que são conhecidos como controles S, e também adicionamos uma seção para os jogos multidirecionais, que são os controles EM. Simplesmente como uma introdução geral do padrão. Agora, vamos apresentar um novo padrão com os vídeos que vão dar para vocês uma ideia do que mudou quanto ao padrão passado. Falaremos também do novo framework, do novo quadro 2020. O vídeo já começou falando sobre os diversos níveis. Esses vídeos vão demorar uns 17 minutos. Depois disso, nós vamos voltar e, como eu já comentei antes, teremos a presença dos 3 membros do comitê, do Comitê de Segurança, Gestão de Riscos, Diego, Itamar e Fabian, que falarão com nós
sobre alguns pontos, ficarão disponíveis caso vocês tenham qualquer pergunta sobre a certificação, sobre o padrão. Nos vídeos que vocês verão agora, estarão com áudio em inglês, legendado em espanhol, mas, como anteriormente, teremos também a tradução ao vivo para o português, se vocês quiserem acessarem o canal de português, ou vocês não fizeram ainda, podem fazer agora. Eu acho que está tudo pronto, podemos começar com a visualização desses vídeos. A gente se vê daqui a 17 minutos. Obrigada, Eugênia. Bueno, un momento, tenemos un Um problema. momento, por favor. Estamos com um problema técnico, mas vamos solucioná-lo daqui a pouco. A primeira mudança é um esclarecimento no ponto G113 sobre a linha de relatórios da função de segurança. Antes falamos sobre sua independência, a independência da tecnologia, mas reconhecemos que isso não funciona para multisolteiricas. A mudança aqui, se dependemos da tecnologia, mas não podemos, tem que ser independente da tecnologia quanto ao gerenciamento do risco de segurança, que ajuda a evitarmos conflitos de interesse. Esperamos que o esclarecimento ajude as lotéricas e os auditores a compreenderem melhor as expectativas desse controle em particular. Outra mudança é outra seção com mudanças quanto às gestões de recursos humanos e de pessoal. Algumas partes da redação não foram alteradas quanto à versão de 2016, mas o que mudou foi uma série de novas definições adicionadas ao padrão. Uma delas envolve a definição de pessoal, o que ele abrange. A versão de 2020 do padrão, quanto pessoal estabelece, não apenas abrange e inclui funcionários da folha de pagamento, mas também terceiros que trabalhem na lotérica, que têm a possibilidade de impactar na confidencialidade, integridade, disponibilidade dos sistemas. Então, quando vocês analisarem a transição para a nova versão, levem em consideração essas definições. A outra definição importante, chave sobre o termo sistema de jogo, o que é que ele inclui, o que é que ele abrange. Existem algumas mudanças nos controles entre a seção G2. Nós promovemos o controle de políticas de controle corporativo, passando de apenas ser aplicada para o jogo esportivo a ser aplicada para qualquer jogo de loteria que esteja sendo operado. Portanto, agora existe um requisito de controle para garantir que haja uma política e decidir se os funcionários, empreiteiros, consultores podem ou não jogar os diversos jogos de loterias. Ou não, conforme cada caso. É uma mudança importante, é um controle dentro da seção, que está centrada na divisão de tarefas. Mais uma vez, passamos os controles individuais no jogo esportivo, sorteios eletrônicos da versão anterior, para um controle geral, onde as loterias deverão analisar seus próprios requisitos de divisão de tarefas, para certificarem de que aqueles controles foram definidos, foram cumpridos. Há um novo controle sobre o qual eu escrevi no blog da WLA há algumas semanas, relacionado com a segurança do pessoal. Esse controle tem duas partes. Primeiro, um requerimento para avaliar. Algumas organizações vão chamar exame ocupacional, alguma coisa semelhante, focado na garantia de avaliações para saber a identidade das pessoas, para escolher em quem eles depositam sua confiança. Depois, a segunda parte do requerimento envolve em torno do processo da avaliação prévia, que é uma atividade isolada no tempo. Portanto, algumas organizações
poderiam fazer antes do emprego e outras de maneira regular durante o vínculo empregatício. Mas existe a necessidade de gerenciar o risco de certos indivíduos ao longo da vida, e é lá que entra no jogo a monitoração de sistemas. Gostaria de fazer alguns esclarecimentos sobre isso. Nesse controle, somos muito conscientes quanto às obrigações em muitos territórios de todo mundo, de leis de direitos humanos para outras semelhantes sobre privacidade. Então, incluiremos um guia sobre código de prática referido ao equilíbrio nos requerimentos de segurança e privacidade e aplicação desse controle. Também há um controle consolidado em G.2, referido à proteção do staff, do quadro. Já falamos sobre a garantia da proteção, que o staff esteja protegido do terrorismo. Consolidamos esse controle para especificar, independentemente da situação em que o staff esteja envolvido, particularmente o pessoal com atendimento ao público, inclusive trabalhadores isolados que trabalhem à noite nos plantões, tem que ser garantido a segurança pessoal e física. G.2. G.4, nós modificamos o foco dos controles de acesso remoto, sistemas de jogos, e concluímos, sem importar o tipo de acesso, trata-se aqui do acesso aos sistemas, como é possível, quem possui, garantir o registro, compreensão desse acesso. Essa é a mudança G.4. G.5, houve uma mudança importante no padrão, relacionada com a evolução das loterias, cada vez mais usam serviços na nuvem. G.53. Falamos sobre serviços, segurança de serviços na nuvem, não importa se for um modelo de uma infraestrutura de serviço próprio da lotérica ou qualquer variante do serviço na nuvem, público ou privado, que utilize a loteria. Agora é requisito revisar o padrão ISO 27017 e ter a conformidade e compliance, não necessita certificar, mas cumprir com esse padrão de sistema de jogo. O sistema de jogo é definido no começo do padrão. Finalmente, na seção G, reenfocamos os controles, revisamos a definição um pouco mais limitada de disponibilidade que tínhamos previamente, para deixarmos clarificado que tem que ser garantida uma compreensão do requisito de disponibilidade, de capacidade de recuperação, para depois desenhar sistemas e processos com base nos requisitos definidos. Por outro lado, o tempo para planejarmos a continuidade do negócio, mas também que haja um exercício desses planos, já seja um exercício teórico ou seja técnico, para garantir sua efetividade. Essas são as mudanças na seção G. Em seção L, consolidamos bastantes controles, começando por L1, que trata de bilhetes físicos instantâneos, também chamados raspadinhas. Aqui consolidamos os controles relevantes para operadores, mas também movimentamos os controles referidos à impressão e produção dos bilhetes da seção S, relacionada com a cadeia. Não fizemos muitas mudanças, controles serão mantidos como até agora, mas há um novo centrado na transmissão, um stream para garantir que tenha sido dado suficiente consideração e manter a confiança do público. Independentemente da realidade quanto à integridade dos sorteios, não queremos que os jogadores ou o público perceba que é um problema na integridade dos sorteios, por culpa de um erro na transmissão, no stream do sorteio, por demoras ou saltos na transmissão. Em L3, também consolidamos controle de varejistas, sem alterarmos a substancialidade dos controles. Isso também é aplicado ao L4, quanto à validação e pagamento de prêmios. De novo, os controles são consolidados, mas não foi alterado o significado e os requerimentos básicos. Vemos algumas alterações menores nos controles de L5 referidos aos sistemas digitais de jogos.
O requerimento prévio ao redor de provas de intrusão para lotéricas. Previamente, a prova técnica de segurança do sistema devia ser feita regularmente. Agora esclarecemos em L5 DC7 como, no mínimo, tem que ter uma frequência anual. Também adicionamos um controle aqui quanto à divulgação responsável. Uma coisa aqui, vocês podem ver no post do blog da WLA. Que esse é um requerimento que vocês podem ver para ficar em contato sobre as vulnerabilidades de segurança. É uma maneira de informar, um canal a fim de avaliar e corrigir se couber. L6 abrange controle de jogos esportivos. Enquanto que não houve muitas mudanças de significado, mas foi consolidado a informação de terminais de videolotéricas, foi adicionado um controle único para a arquitetura de VLT. O resto dos controles ficaram sem mudanças. Essas são as mudanças para operadores de loteria. Portanto, esses controles sessionais para operadores são obrigatórios se conferem, não é? Por exemplo, se a lotérica não oferece jogo esportivo, obviamente esses controles não deverão ser aplicados. Esse é um novo anexo que não existia antes. E a ideia é administrar os riscos da cadeia de fornecimento focado no sistema de jogos. Então, a definição está no começo do padrão, que é muito importante. Tentamos fazer essas definições e considerar os métodos de trabalho e as diferenças no mundo da loteria. Há exceções, obviamente, e quando essas exceções surgirem, é importante que o auditório, auditado, tome uma decisão segundo o alcance correto. E, obviamente, poderão se comunicar conosco na segurança de World Lottery, se for necessário. Na seção S, os controles estão divididos em 3 seções, eram 21 em total, e as primeiras 2 seções eram novas, e a última seção está focada na impressão dos bilhetes. A primeira parte da seção S está centrada na segurança dos aplicativos. Então, gostaríamos de assegurar-nos que o código dos sistemas de jogo e a segurança da tecnologia possam levar em conta as boas práticas e que possa ser feito o desenvolvimento. A ideia é que tenha controles de garantia da política de segurança e revisões de segurança, análises de códigos e testes adequados, e que eles possam ser realizados antes de levar o código no entorno produtivo. Também como escrever um código seguro, e na segunda seção há requisitos sobre hardware, software, firmware e tecnologia em loterias, e esses requisitos estão focados em garantir o processo de início da produção e que tenha integridade incorporada e o código hardware desenvolvido. É o mesmo que foi avaliado, e também há requisitos sobre como garantir um adequado cadastramento de segurança nos casos em que tem uma diferença na organização entre o fornecedor dessa tecnologia e a pessoa que o opera. Em algumas loterias é igual, mas em outras não, e há uma clara compreensão, e a pessoa responsável do monitoramento vai entender e interpretar os diferentes registros e vai diferenciar a atividade suspeitosa. Também tem
requisitos quanto à vulnerabilidade e o reforço de controle de divulgação responsável, mas dessa vez é uma organização de loteria que proporciona sistemas de jogo, há um mecanismo para os operadores de loteria informarem vulnerabilidades ou riscos. E com isso vai finalizar a seção S. O anexo final é centrado em jogos multijurisdicionais e a secção M, como falamos, por enquanto se relaciona com os jogos da Muzzle, como Powerball, por exemplo, e neste ponto trabalhamos com o Harvard Needs e a equipe de Muzzle para identificar os controles específicos que são importantes para os jogos da Muzzle, que não os têm cobertos com outra secção do padrão, uma loteria que opera num jogo da Muzzle para que possa demonstrar esses controles ao auditor da WLA e transmitir esse certificado ao Harvard e sua equipe, em vez de aplicar a regra 2 da Muzzle, e temos 11 controles adicionais nessa secção. A certificação WLA-SICS agora tem 2 passos. O primeiro é uma certificação total que tem a ver para que as loterias tenham um foco mais direto. Isso tem a ver com o nosso objetivo para melhorar os mercados emergentes. Esse nível também está dedicado às loterias que participam na Muzzle e que tentam transicionar ao nível 2 da certificação WLA-SICS. Basicamente, o nível 1 requer um cumprimento de todos os controles dessa certificação sem compromisso. Todos os controles são aplicáveis ao negócio da organização e exclui o requisito da certificação ISO 27001. Então, esse é o primeiro passo para a certificação nível 2 WLA-SICS. Requer também controles gerais e a certificação ISO 27001. Esse nível é equivalente à certificação WLA-SICS, como a conhecemos hoje. Então, o novo marco não apresenta mudanças na abordagem para as loterias que já têm a certificação 2016 hoje. Apresenta novos níveis de certificação no mundo para alinhar nossa estratégia e fazer com que esse padrão seja reconhecido globalmente. Quanto a administrativo, gostaríamos de mencionar que todos os certificados vão ter um número único de série, também eliminamos a data de expiração do logo da certificação. Bueno, aquí estamos. Espero que esta presentación Bom, espero que a apresentação tenha sido útil para apresentar o padrão e para deixar algum tempo para fazer perguntas ou dúvidas sobre o padrão e o processo de certificação. Vou pedir Diego, Fabián e Itamar para que eles liguem a câmera. Diego, Fabián e Itamar são membros do Comitê de Segurança e Gestão de Riscos da WLA, que é o mesmo comitê que produz o padrão. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, esse é o momento único para pedir às pessoas que fazem esse padrão para fazer perguntas e também para pedir sugestões. Então, não
Não tem que ser tímidos. Valéria, seu espanhol é perfeito, Gracias. é ótimo. Bueno, Obrigada. Bom, eu acredito que temos uma pergunta, vamos deixar essa pergunta para o finalzinho. Então, agora gostaria de pedir ao Itamar que ele vai falar em português. Eu queria perguntar a Itamar por que uma loteria deveria se certificar? Quais são os benefícios da certificação em geral, especificamente da WLA-SICS? Vou deixar tempo aos participantes para que eles possam selecionar o canal espanhol. Se vocês quiserem escutar o canal espanhol Itamar, você tem a palavra. Muchas gracias, Valéria. Primeiro, eu quero agradecer a WLA, Cibelay, por la invitación para estar acá con ustedes. Yo pido permiso para ustedes de hablar un poquito en portugués. Yo voy a intentar hacer despacio, pero... Vou tentar falar devagar, mas temos o serviço de interpretação. Senão você vai bueno com o português. Então, primeiramente, respondendo especificamente a essa pergunta que a Valéria me colocou, e eu ouço muito essa pergunta ao longo dos anos, nos eventos internacionais em que eu tenho participado, mas por que certificar? Quais são os benefícios para um operador de loteria de Estado em ter a certificação da WLA? Bom, isso me faz refletir, até de maneira um pouco filosófica, mas a gente tem que lembrar que a essência e o maior ativo que uma loteria de Estado pode ter é justamente a confiança do público apostador. Aqui no Brasil, a Loteria Nacional ela tem quase 60 anos, né? E o que a gente mais preza... Um segundo, desculpa. Não apenas a percepção de confiança por parte do público apostador, mas também a sensação de que toda vez que esse apostador vai até uma unidade lotérica, ele vai ter a certeza de que a sua aposta vai ser registrada na base, essa aposta vai concorrer, e caso essa aposta for vencedora, ela vai ser destinatária de uma determinada premiação, né? Então, a certificação da WLA ela vem justamente nesse sentido. Ela demonstra aos nossos apostadores e também a todos os stakeholders relacionados com uma loteria de Estado o quão seguro, o quão íntegra, o quão é confiável as informações e a forma com que a loteria de Estado ela é operada. E isso é uma demanda cada vez mais frequente, vindo não apenas dos reguladores, de nossos reguladores, mas também do público apostador, que cada vez mais ele tem contato com ambientes modernos, inovadores, calcados em tecnologia da informação, e isso é um mínimo necessário. E pensando aqui um pouco mais sobre essa pergunta da Valéria, eu acho que dá para a gente separar de maneira bem prática em duas categorias de benefícios, né? Alguns benefícios externos que a certificação pode gerar e alguns benefícios internos. Em termos de benefícios externos, eu consigo pensar aqui que, bom, primeiro, se consegue, através da certificação, comprovar, através de um órgão isento, né, um órgão que congrega as melhores práticas mundiais, que determinada loteria de Estado tem, sim, um ambiente seguro, íntegro, com confiabilidade de dados, com proteção de dados na sua operação. E isso serve muitas vezes, e loteria é uma coisa muito questionada, porque toda vez que aparece na mídia são cifras milionárias ou quiçá bilionárias, como existe nos Estados Unidos. Então, quando os órgãos de controle voltam para a loteria de Estado e questionam e tentam fazer qualquer trabalho de fiscalização ou de auditoria, a certificação é um elemento que garantidor de que tem elementos ali que vão responder a maioria das perguntas em termos de auditoria ou de fiscalização, né? A certificação também ela permite incorporar melhores práticas de outras loterias de Estado que são os melhores da classe,
né? O nosso nível de segurança em uma loteria certificada é a mesma da loteria da França, da loteria do Reino Unido, das loterias da Alemanha. Isso nos dá uma condição muito diferenciada. Isso também é um movimento estratégico na loteria de Estado, né? Nos permite, talvez, num rearranjo de operação, ter uma operação multijurisdicional, todos com o mesmo nível de segurança na sua operação, né? Além disso, né, é claro, uma loteria certificada é um evento, é algo muito considerável dentro do mercado mundial de loterias. Então, isso pode ser utilizado também como elemento de relações públicas, de marketing e, por que não, de responsabilidade social corporativa, né, de mostrar o quão forte, o quão seguro é a operação. E agora, voltando mais para os benefícios internos, o Diego já apresentou alguns deles quando ele falou a experiência muito bem sucedida lá do Uruguai, a qual eu saúdo aqui, porque foi uma das primeiras loterias de Estado na América Latina a ser certificada, né? A gente é obrigado a revisar todos os nossos processos quando se prepara para a certificação, e isso abre caminho para a identificação de gargalos, permite otimizações e o que os nossos gestores estão muito preocupados, redução de custos, né? Estou otimizando o processo, eu abro espaço para redução de custo, né? É possível a avaliação de riscos e identificar quais são as salvaguardas. Salvaguardas daí já é um termo técnico, que é aquilo que a gente aplica quando uma ameaça encontra uma fragilidade, né? Quais são as salvaguardas que eu preciso colocar nos pontos frágeis, nos meus pontos que a análise de risco vai mostrar. Isso só vai fortalecer a operação dessa loteria de Estado. Além disso, ela permite um comprometimento da alta administração com o negócio, com o negócio como um todo, porque é necessário, o primeiro passo lá, tanto na norma WLA-SS quanto na ISO 27001, é necessário ter uma política de segurança da informação dentro da organização. Isso causa uma aproximação entre os altos gestores e aqueles que conduzem o dia a dia, né? Se cria a cultura da segurança da informação dentro da empresa. As pessoas, e num dos vídeos que a gente viu aqui, se definiu melhor na versão 2020 o que são as pessoas, que são aqueles empregados e os terceiros dentro da organização, eles acabam incorporando aquilo dentro da sua prática diária, a cultura da segurança da informação. E, por fim, como a certificação WLA e a certificação ISO 27001, ela é baseada no conceito de PDCA, né, de planejar, fazer, controlar e atuar, há espaço para uma melhoria contínua. Essa otimização ela não para na primeira certificação, né? O tempo todo se está revendo e se otimizando e melhorando processos, né? Acho que, em linhas gerais, era isso, Valéria. Por fim, eu só queria deixar aqui como um grande recado que eu recomendo fortemente para que todas as loterias de Estado busquem a certificação como um ato forte de governança corporativa, né? Que vai trazer as melhores práticas mundiais de segurança para a sua operação. E, para isso, vocês não estão sozinhos, vocês contam, sim, com todas as loterias de Estado que já se certificaram. Esse é o espírito da CBLAI, esse é o espírito da WLA. O Comitê de Segurança e Gerenciamento de Risco da WLA está disponível toda vez que vocês tiverem qualquer dificuldade, qualquer pergunta e qualquer dúvida sobre como se dá esse processo. O Diego fez uma bela apresentação sobre isso. Por favor, estudem essa apresentação. Dúvidas vão surgir, é natural. A gente está disponível para isso. Acho que eu até me alonguei um pouquinho mais, mas aproveitei sua pergunta, Valéria, para também externar alguns pontos aqui que é muito relevante em termos de governança da loteria de Estado e quanto isso está relacionado com a certificação. Estava com o mute. Muitíssimas gracias, Itamar. Estava com o mute. Muito obrigada, Itamar. Eu acho que suas palavras foram muito interessantes para vermos que a certificação não é apenas um exercício interno, mas é muito importante para o business, para o negócio. Sobretudo, agora que a digitalização ficou fazendo parte integrante da nossa vida, a certificação pode ser muito útil para garantir
para garantir que as coisas estejam sendo bem, que o produto oferecido seja íntegro. Mas também a imagem de uma lotérica quanto aos seus fornecedores. Muito obrigada mesmo, Itamar. Qualquer pergunta que vocês tiverem, estou me referindo aos participantes, se quiserem escrever em português, no módulo de perguntas e respostas, nós vamos tomar as perguntas, vamos mandar para os palestrantes que estão hoje conosco. Antes de começarmos com as perguntas, eu queria pedir para o Diego se ele pode falar um pouco para nós sobre os novos controles, porque nós lançamos o padrão em outubro e nós já recebemos muitíssimas perguntas sobre esses novos controles. Eu queria perguntar para o Diego se ele poderia falar para nós um pouco quantos detalhes sobre os controles S, sobre o controle que nós adicionamos e também outro aspecto que muitas lotéricas já começaram a utilizar, que vão implementar no futuro, talvez, um controle muito importante. Agora, Diego vai falar em espanhol. Quem quiser ficar no canal de português pode. Por favor, Diego. Bom, como a gente conferia no vídeo, foram adicionados alguns controles na parte G, nos controles G. Um deles é relacionado com a segurança na nuvem. É indudável, concretamente, o controle dentro de G5, G5.3, é indubitável que no último tempo houve cada vez mais lotéricas que escolheram os ativos de informação colocados na nuvem. Isso envolve, de certa forma, assumir um risco, sobretudo, manejar, controlar a segurança que essa informação tem naquele local. Para tanto, o comitê definiu na nova versão se basear no padrão ISO 27017, que é um padrão relacionado com 27001 e 27002, e, sobretudo, estabelece de que maneira, em que condições, cada papel dos que forem utilizar serviços na nuvem, sobretudo, falando na qualidade de cliente do serviço, que vai fornecer essa informação, vai disponibilizar essa informação em servidores localizados em outro lugar, e também as obrigações do fornecedor, o que tem que ser estabelecido, o que tem que ser considerado, levado em consideração, no novo contrato de publicação de informações em servidores externos, tanto seja nuvens públicas ou privadas, mas que não ficam dentro do controle da organização. Há um detalhe muito importante que é mencionado também no vídeo, que é aplicado ao longo de todo o anexo S de fornecedores, e também que é aplicado ao que vai ser colocado na nuvem, a famosa definição de sistema de jogos. O que nós compreendemos como sistema de jogos? Tivemos um debate importante dentro do comitê para fazermos uma correta definição. A definição antiga era ambígua, mas também não podíamos ficar atrelados, colados a uma coisa muito específica, ao mesmo tempo que pudesse ser compreendido, e após disso tomar as medidas pertinentes. Falando de sistema de jogos, são todos os sistemas envolvidos para a operação, tanto o sistema central como qualquer componente periférico, as terminais, sistemas necessários para operar, não sistemas secundários ou de apoio. Isso faz parte de outra, eles estão fora do escopo, mas o que nós precisamos para para fazermos a operação é classificado dentro do sistema de jogos.
falamos do controle G5, do controle da nuvem, da conformidade do padrão 27027, estamos falando disso, sobre tudo que nós colocamos lá, que ele tem aceitação quanto ao jogo. Uma coisa importante, dita no vídeo, não é requerido iniciar uma certificação, mas é estabelecido o cumprimento do padrão, portanto, o auditor vai controlar, entre outras coisas, se ele está certificado, obviamente, é uma prova absoluta, mas se ele não estiver certificado, ele pode requerir certas evidências, poderia ter exigido certas evidências de que o padrão está sendo cumprido, entre outras coisas, estabelece a relação entre o cliente, como a lotérica pode contratar serviço, o que é que ela tem que levar em consideração. Nem falamos do tempo de resposta, como a informação vai ser armazenada, como vai ser distribuída, que tipo de backups ela vai ter, tudo isso é contemplado, estabelecido dentro da 27017. Quantos controles S? Controles S, como eu mencionava no vídeo, tem 3 categorias. Aplicam fornecedores, o sistema de jogo, as empresas que desenvolvem esse tipo de sistema que são necessários para a operação do jogo. Nós sabemos, pela experiência própria, que tem empresas que fazem seu próprio desenvolvimento. Nesse caso, o escopo, esse tipo de controles atinge a lotérica que está desenvolvendo sistemas próprios. Por isso, o vídeo menciona aqueles que estão encarregados do desenvolvimento do sistema de jogo, independentemente de ele ser fornecedor externo ou a própria lotérica. Primeiro, termos claro o escopo desses controles CS. Por outra parte, são divididos em 3 categorias. Sobre desenvolvimento seguro, temos controles específicos para o desenvolvimento do software, atender às políticas de segurança, para desenvolver de forma segura, uma preferência. Nós sabemos, aqueles que ficam dentro do desenvolvimento de aplicativos, conhecem a metodologia WASP, determina certas recomendações de segurança que devem ser cumpridas, aquele top 10 de verificar o cumprimento. Porém, isso é uma referência, uma metodologia que o padrão pede, por exemplo, a existência de uma política de segurança definida e não uma política que não tenha conformidade com normas ou metodologias como a WASP. Ela pede análise de código-fonte, estático e dinâmico. Felizmente, cada vez temos mais ferramentas automáticas. Quando falamos de análise de código-fonte, são programas, concretamente, como o controle é feito, podem ser aplicadas ferramentas automatizadas que verificam o código, se houver qualquer problema sobre o código estático, sem dar valor para as variáveis. Tem também provas automatizadas, mas abrangendo uma faixa de variabilidade com diversos valores, conferindo como é a resposta do código. Isso deve ser feito cada vez de forma inicial e cada vez que houver mudanças significativas no sistema. Nem falar das provas de segurança, que tem que ser levadas em consideração, todas essas recomendações, por exemplo, prévio à colocação em andamento do sistema, tudo que tem que ser feito para procurar testes que pesquisem, que busquem vulnerabilidades contra o tipo de sistemas que está sendo construído, sistema web, sistema de acesso, que funcione corretamente, o teste de penetração que pode ser feito, as provas de segurança
atingem especificamente provas específicas para identificar se o software não apresenta vulnerabilidades. Um outro assunto, as práticas de programação segura, é preciso haver uma definição muito importante, tem que ser verificado. Não apenas uma coisa que é especificada e depois não controlada, é preciso ter uma definição de todos os operadores podem ter, ela tem que ser verificada, seu cumprimento. Programadores, estou nomeando e estou passando para sua conscientização sobre a codificação segura. É muito importante que as pessoas que programarem dentro do sistema de jogo têm que ser treinadas, uma conscientização, eles têm que receber uma conscientização especial de como devem programar de forma segura. Para isso, temos cursos, tutoriais. É preciso, como isso é dinâmico, um contínuo treinamento. Isso, basicamente, é a parte do S, que abrange desenvolvimento seguro, aplica se a loteria não desenvolver, bom, tem que exigir do fornecedor. Vamos esclarecer uma coisa. Muitas lotéricas utilizam fornecedores externos. No caso de o fornecedor ser membro certificado de segurança, isso é prova suficiente para comprovar o cumprimento. Se ele não for membro, não estiver certificado, ele precisará mostrar a evidência, terá que pedir para seu fornecedor as evidências da conformidade com esses controles, política de segurança, com o código. Se a própria lotérica fizer, aplica todos os controles da mesma maneira que aplicam os controles L e o G. Quantas medidas de integridade para o desenvolvimento? É preciso que haja controles específicos do processo de liberação do software. Não apenas o software, firmware ou qualquer dispositivo que fizer parte do sistema de jogo. Além de software, que é, claro, mais desenvolvido, mas também aspectos especializados, equipamentos, componentes, terminais específicas de jogos, componentes aleatórios. Todos esses equipamentos e de software requerem controle de segurança após o teste do produto entregável, quando ele ficar na fase de produção e operação, que ele esteja conforme, é preciso que exista uma traçabilidade de segurança, e os fornecedores têm que entregar aquela segurança, aquela traçabilidade de segurança. Se um sistema for incorporado ao sistema de jogo que eu tenho na lotérica, esse log que o sistema deixa tem que ser integrado em sistemas mais gerais e marcam toda a traça geral dos sistemas. Verificar a integridade dos arquivos, a integridade das equipes, gerenciamento na correção de segurança, muito importante, uma abordagem baseada no risco. Nós sabemos quando a gente utiliza equipes mais dedicadas ou expostas a determinadas ameaças, continuamente, próprios fabricantes, os desenvolvedores vão lançando partes de segurança, correções para mitigar aqueles riscos. É importante, neste caso, que a lotérica faça uma avaliação correta. Com certeza, se houver um risco importante, classificados como alto, essa parte de segurança tem que ser aplicado, é necessário, porém, muitas vezes, às vezes, quando colocarmos tudo o tempo todo, estamos comprometendo a disponibilidade do sistema. Temos que fazer um correto balanço, controlar os prazos, definir os prazos para aplicar determinadas partes de segurança, dependendo da situação. Se for uma prioridade alta, tem que ser feito imediatamente. Se for uma melhoria, uma recomendação, pode ter outra periodicidade. Então, gerenciamento de riscos é muito importante para sabermos como manejar isso. Outra coisa importante, a política
de responsabilidade que incorpora essa nova versão do padrão, não apenas para fornecedores, mas também para as lotéricas. Sabemos que existem, quando um hacker ético, um hacker daqueles bons, se enfrenta com sites onde existem vulnerabilidades, a ausência de política de divulgação responsável, a falta de canais adequados para fazer com que ele faça o relatório dos problemas que possamos estar tendo, pode fazer com que nós fiquemos sem saber desse problema. Então, temos que estabelecer essas políticas, temos que fornecer certa segurança, proteção. Se alguém nos avisar de boa fé, de forma que nós sabemos que temos uma brecha de segurança, como ela pode ser analisada, como isso ajuda a melhoria da nossa segurança, que não seja passível de ter alguma coisa contra, porque você vai procurando, olhando para essas coisas, a pessoa que faz a denúncia tem que ter a segurança de que não vamos agir contra ela, que vamos considerar isso de boa forma, faz parte da política de divulgação responsável, é muito importante. Quanto à terceira parte, do controle S, está especificamente relacionada com as raspadinhas físicas, bilhetes instantâneos físicos. Antes, isso estava no L1 e nós deslocamos isso para o capítulo que é mais dedicado a fornecedores, porque, em geral, a gente conta com fornecedores de raspadinhas, não são de desenvolvimento próprio da lotérica. Então, existem lá diversos aspectos, requerimentos próprios do jogo, das raspadinhas. Aqueles requerimentos têm que se focar na segurança. Também tem que haver requerimentos que não comprometam a segurança do papelão, dos materiais utilizados, dos códigos, qualquer coisa que possa ser um requerimento para as raspadinhas. Por outro lado, outra coisa importante que é adicionada no requerimento dos fornecedores de raspadinhas físicas é que o processo que eles têm de gerar a informação aleatória que eles vão incluir nessas raspadinhas físicas, e esse processo acompanhe o que é nosso controle L24 relacionado aos sorteios aleatórios. Então, a forma em que os prêmios são distribuídos de forma aleatória não possa ser feita de qualquer forma, mas ela tem que cumprir o nosso controle de sorteios que são feitos de maneira digital, que estão especificados no L24. A validação dos dados dos jogos instantâneos é outro dos pontos, que isso tem a ver com a verificação do que esteja sendo entregue, esteja em conformidade com os planos de prêmios combinados, também a confidencialidade dos dados nos tickets. Existe uma parte específica, uma subseção, que tem que ser validados formalmente na lotérica antes de serem impressos, e os controles de integridade da impressão. Por último, temos a parte de como é a finalização, é preciso ter um número de referência único para cada bilhete, a conformidade com a estrutura de prêmios, muito importante a destruição dos bilhetes não entregues, o processo de destruição precisa ser claro, não podemos ter bilhetes circulando, tenham sido impressos e não entregues à lotérica, e na entrega e no envio dos bilhetes tem que ser feito de maneira segura. Os canais onde o fornecedor e como ele deve entregar de forma segura os bilhetes. Eu tentei rapidamente contar para vocês quanto aos controles esse. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não queria entediar vocês.
Gracias, Diego. Fantástico. Muchísimos detalles técnicos. Obrigado, Diego. Muitos detalhes técnicos que, por um lado, para as pessoas que trabalham nesse setor, eu acredito que esses detalhes são muito úteis para compreender onde temos que trabalhar, para que o trabalho seja levado a cabo de forma correta, mas também eu acredito que é útil para quem não faz isso, para ver que há muitos elementos nos quais podemos nos equivocarmos e ter riscos que vão afetar a loteria em geral. Então, uma certificação, para repetir o que Itamar dizia, é útil para estruturar internamente um trabalho na parte da empresa que é muito importante, que é a segurança da informação, mas também é útil externamente para mostrar aos clientes e aos reguladores que essa parte do trabalho está bem feita e que está controlada e estruturada, e a certificação vai esclarecer isso, e o estándar pode ser utilizado para todas as loterias para organizar seu próprio trabalho. Depois também temos a certificação, que é dizer, bom, eu fiz isso, mas o padrão está lá para as pessoas que quiserem ler, e isso é uma ajuda muito grande. Obrigada, Diego. Como você falou, temos muitos detalhes que talvez as pessoas que estejam escutando têm que refletir sobre esses detalhes para depois fazer perguntas. Vocês podem fazê-la pelo módulo, ou vocês podem nos escrever. Vamos passar os correios para caso vocês tiverem dúvidas. Eu gostaria de pedir a Fabian, vamos aproveitar esses minutos para que ele fale sobre os controles M. Embora esses controles, neste momento, são somente válidos para as lotéricas de América do Norte, mas vamos falar desses controles que foram adicionados e de novo documento que vai ser muito útil. E sem mais, vou deixar a Fabian apresentar esses documentos, o novo documento e os controles M. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a Cibelae pela invitação, pelo convite. Como a Valéria disse, vou falar do anexo D, que são os controles M do padrão, e vamos falar do código de práticas. O anexo D é muito específico, tem a ver com os jogos Anexo D. multijurisdicionais operados pela MASL. MASL é a Associação da América do Norte que cuida esses jogos. Não sei se vocês conhecem esses jogos, mas são, por exemplo, o Powerball, o Mega Million, também o Look for Life. Não sei se vocês conhecem, mas por enquanto o anexo desse tem a ver com esses jogos. Mas ainda faltam esses controles para outro tipo de jogo multijurisdicional. Na Europa temos o Euromillion, que é um sorteio compartilhado com os diferentes países. E temos novos controles para esses jogos, estamos desenvolvendo esses controles, porque é uma nova seção que completa os riscos, porque temos entidades que, além das lotéricas, que podem ser as associações, como o caso da MASL, Joint Venture, ou que são
entidades, organizações que garantem o bom funcionamento de esse tipo de jogos. Na maioria dos casos, essas organizações não são certificadas, mas têm muita responsabilidade. Então, é muito importante ter esses controles do padrão. Por isso, eu gostaria de agradecer ao Márcio, como falou o David Bola no vídeo, que já tinha algumas exigências que tinham sido documentadas. Eu vou falar também do código de práticas. O código de práticas está praticamente finalizado, é um guia para ajudar tanto as lotéricas quanto os auditores para entender como funcionam os controles do novo padrão. O propósito do guia é solucionar a falta de informações que muitas pessoas, da qual muitas pessoas tinham falado. Todos esses controles vão ter uma explicação para implementar as medidas e alguns exemplos de evidência. Esse guia vai estar disponível, igual que o padrão. Por enquanto, está somente disponível para um grupo de usuários que aprovem através de uma wiki. Depois vamos fazer os comentários sobre a wiki e o documento vai ser publicado. Não tenho dúvidas de que esse guia vai ajudar a todos os outros negócios. Vou dar alguns exemplos de quais vão estar nesse guia e como o Itamar falou, ficamos à disposição por se vocês tiverem dúvidas ou se tiverem perguntas para começar com a certificação. Somente isso, foi muito mais curta. Obrigada, muito importante, especialmente os controles SEMI, como eu dizia, vão ser feitos na edição do padrão, então pode ser útil para ver esse guia, essa estrutura. Se alguma loteria quiser começar com um jogo multijurisdicional, tem uma estrutura para falar com outras loterias e fazer isso de forma estruturada e segura. E esse documento também, como você disse, vai ser publicado logo do verão. Estamos trabalhando no documento e vai ser útil para todo mundo, para poder compreender os controles, as boas práticas, como aplicar e controlar os controles individuais. Bom, obrigada a todos vocês. Eu gostaria. Agora temos uma pergunta do Ronald, que fala sobre as organizações autorizadas para apoiar processos de certificação. Eu gostaria de aproveitar essa pergunta para compartilhar minha tela e mostrar o site da WLA. Eu acredito que vocês vão ver a tela agora. Vocês podem ver minha tela? Bem, ok. Então, esse é o site. Aqui em Security and Risk Management, vocês têm todas as informações. As entidades que podem fazer as auditorias da WLA estão aqui, porque somente as entidades aprovadas pela WLA podem fazer esses serviços e vão ter também os nomes dos auditores
porque para ser auditor também você tem que estar aprovado pela WLA e pode diretamente entrar em contato com a entidade ou com... Vocês podem entrar em contato conosco e podem selecionar os auditores, porque se a auditoria está feita por uma auditor que não está aprovada pela WLA, então a auditoria não é válida. Então é muito importante verificar que eles estejam validados pela WLA. Vocês também têm, por exemplo, as áreas de atividades para ver se essas entidades trabalham nos nossos países. Esse tem a ver com a WLA SICS. O que nós sugerimos é escolher a mesma autoridade para a WLA SICS e para a ISO, mas não é obrigatório. Para isso, você pode escolher qualquer autoridade e é um trabalho que não tem a ver com a WLA. Não sei se vocês gostariam de adicionar algum comentário sobre as autoridades da ISO, mas eu acredito que todas vão fazer essa certificação. Eu espero que sua pergunta tenha sido respondida. E se não, você pode perguntar de novo. Também tínhamos outra pergunta sobre os membros certificados. Aqui você ainda pode ver a tela, não? Do site. De todas as loterias que agora Aqui temos uma lista das loterias que estão certificadas pela WLASICS. Aqui temos os membros e aqui os fornecedores. Eu gostaria de perguntar algo ao Diego, porque muitas loterias têm interesse em saber o custo dessa certificação. Então, vamos perguntar sobre o custo. Bom, obviamente é muito difícil estimar o custo de um processo de certificação, porque depende muito da estrutura, da organização, da quantidade de funcionários, de processos e da capacidade da organização de conseguir realizar essas mudanças. Porque podemos fazer uma avaliação de como está uma loteria hoje para fazer uma certificação, e se tem um custo específico, podemos ter uma análise de discrepância, mas temos um processo que a loteria tem que fazer ou levar a cabo e é muito difícil estimá-lo. Temos custos diretos que estão vinculados com a assessoria, com a membresia, mas também temos um custo relacionado com a transformação, porque para a maior parte das loterias isso vai levar a uma transformação, mas essa transformação é útil, é beneficiosa, é necessária, como o Itamar falava, e eu vou pensar em quanto tempo vai me levar, quanto vai custar. É um parâmetro que temos que levar em conta, mas também é um conceito, um caminho que temos que começar a percorrer e caminhar nesse trajeto para fazer o que possamos fazer para melhorar a segurança. Então, não temos que pensar em termos dos custos e do tempo, que obviamente temos que levar isso em conta, mas também temos que pensar que é algo necessário para incorporar a segurança e como nós não questionamos outras atividades dentro da empresa, a segurança tem que estar. Vamos poder fazê-lo por
por etapas. Felizmente, isso se pode fazer por passos agora. Vamos ter que fazê-lo pouco a pouco e temos que começar e é possível. Essa é a mensagem. Obrigada, Diego. Temos uma pergunta sobre o nível 1 que foi apresentado. O nível 1 não requer a certificação 27001, então pode ser muito útil para começar um processo de certificação. Para o nível 1, é possível somente ter alguns controles. Eu gostaria de pedir ao Fabian se ele poderia falar sobre isso. Sim, não. No nível 1 não é possível certificar somente alguns controles. As lotéricas não podem excluir controles. O que pode acontecer é que, por exemplo, na França temos 3 tipos de jogos. Se uma lotérica não tem apostas esportivas, então, nesse caso, não vai ter que aplicar o controle L7. Mas, exceto nesses casos, não podemos excluir controles. Obrigada, e de fato a exclusão tem que estar justificada não somente para nível 1, mas também para nível 2. É importante para esclarecer esse ponto. Valéria, eu gostaria de adicionar. Temos outros casos de exclusão justificada quando existe uma regulação local que é mais forte que um dos controles que nós temos. Por exemplo, se a loteria tem uma regulação local que não permite fazer isso, o controle fica excluído. Essa é uma das causas também para excluir um controle. Eu compreendo. É isso, Diego. Aconteceu nos mercados da Europa, quando as videoloterias, aconteceu mesmo, as videolotéricas, os terminais. Obrigado para os dois, para esclarecer esse ponto. Eles continuam pedindo sobre os custos. Mas eu acho que, bom, o custo, a resposta tem que ser específico, é preciso ser verificado individualmente, que a lotérica seja individualmente verificada. Do ponto de vista de WLA, o custo é apenas relacionado com o caráter de membro. Essa informação pode ser conferida no site web sobre os membros. Lá há toda a informação sobre o custo para ficar membro, depois os custos internos para uma organização interna necessária para proceder à certificação, os custos com auditoria ou com as entidades de avaliação, basicamente, dependem dessas entidades. E a WLA não tem nada a ver. Depende do contrato que cada lotérica faça com essas entidades. Então, eu convido os membros a verificarem aqueles custos. Nós podemos sim responder que eles prestem atenção nesses custos, neste outro, mas o custo específico tem que ser conferido. Não sei, Gustavo, se isso é suficiente. Qualquer outra dúvida, vocês podem nos escrever. Eu peço para a Eugênia, se ela puder enviar, vamos aproveitar esse momento, se ela puder enviar na tela se ela puder enviar os endereços de e-mail do nosso contato, os endereços de e-mail. A ver, veo que hay... Lo que se puede manejar con relación a los... Quantos custos podemos manejar os custos mínimos, as despesas mínimas da categoria de entrada como membro, da categoria que vocês precisarem, mas depois a mudança que cada um tem que fazer é impossível de dimensionar. As mudanças internas que cada um tem que realizar. Solo para añadir algo. Somente para acrescentar.
Gustavo, para a questão a pergunta do Gustavo, o que nós fizemos aqui na França, basicamente é muito importante para a viabilidade do projeto de certificação, para conferir a viabilidade. A certificação com esse padrão normalmente tem que ser, ajuda muito os requerimentos dos reguladores. Vocês têm que baixar as exigências dos reguladores quando estivermos certificados com aquele padrão. Nós já fizemos isso, já fizemos bastante com o Estado francês quanto a isso. Dessa maneira, o projeto ficou super viável. Obrigada, Fabien. Creo que sea útil como información, Gustavo. Seria útil como informação, Gustavo. Qualquer dúvida, eu convido você a nos escrever para esses correios que você está vendo aqui na tela, security@worldlotteries.org. Eu disse em inglês porque estou acostumada com inglês. E meu correio, que é valeria.serpentini@worldlotteries.org. Qualquer coisa você pode escrever para nós. Podemos verificar detalhes tranquilamente. A ver, temos par de perguntas. Temos também algumas perguntas e depois vamos fazer o encerramento. Se tiverem alguma coisa para perguntar, podem fazer agora. Fica o convite. João, boa tarde. Eu vejo que para lotéricas Argentina é assumida a exclusão ou não aplicabilidade do anexo D, controles M. É isso? Sim, sim. É isso, você compreendeu bem. E Herbert Trujillo pede, no ponto que fala da nuvem, se existem leis que não podem ter informação em servidores fora do território onde está a loteria, esse ponto é desleixado, indicando a lei. Gostaria de fazer um esclarecimento. Quando falamos de nuvem, falamos de servidores que não estão sob controle da organização. A nuvem não necessariamente tem que ser extraterritorial. Por exemplo, aqui no Uruguai, temos fornecedores que oferecem soluções de nuvem aqui mesmo no Uruguai, porém, o controle seria aplicado, porque a lotérica estaria usando um fornecedor de nuvem. Não tem a ver com a localização do servidor, mas com o fato de ele não estar controlado pela organização. Obrigada, Diego. Veo outras duas perguntas. Eu vejo mais duas perguntas. João pede, aquelas lotéricas que atualmente estejam certificadas em WLA SCS 2016 e realizarem a transição para a versão 2020, terão acesso para o nível 1 de certificação? Não, accedem diretamente ao nível 2. Não, diretamente têm acesso para o nível 2. A certificação atual... Juan, a certificação atual influencia a ISO 27001, é o nível 2. Como o Fabiano estava dizendo. Última pergunta. E depois vamos nos despedir. Jesus, eu gostaria de consultar quanto aos sorteios virtuais das lotéricas, como fizeram a campanha para conseguir a confiança, para ganhar a confiança das pessoas, qual a repercussão que vocês tiveram? Fabiana, se você quiser. Pergunta. Se você quiser responder. Quero. Isso é muito importante. A confiança das pessoas é o mais importante nesses sorteios. Nós fizemos bastantes estudos internos e externos para sabermos como os jogadores, as pessoas, consideravam, o que eles achavam, se isso estava certo. Fizemos isso aos poucos, passo a passo. Nós já fizemos sorteios digitais, virtuais. Assim, sorteio ao mês. Sorteio por mês, depois um pouco mais. Nós fomos bastante tranquilos, isso nos ajudou
muito de la com a mudanza. aceitação da por mudança. Es muy importante E é por isso que é muito importante que vocês mucho que decir ganhem a en confiança das No pessoas. E puedo preciso decirlo así dizermos en- muito sobre isso. pero Não posso si dizer em quieres, 5 minutos, mas Jesus, mucho, se você quiser, e se você tiver vemos, muito interesse, tema falaremos também sobre esse assunto solos. a sós. Bueno, sí, de Bom, hecho, otra de vez, fato, mais uma vez, disponibles, estamos disponíveis a la para WLA contato www.security@worldlotteries.org. As perguntas que poderem ser respondidas por nós faremos. Temos também sempre os membros do comitê, como Fiável e Diego. Também temos mais 15 membros disponíveis para dúvidas. no tenéis miedo en escribirnos. Se vocês quiserem, não hesitem em nos escrever. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Todas las preguntas Bom, han sido todas as respondidas. perguntas que não tiverem sido respondidas, Compartir todo Juan, vamos compartilhar el tudo video, no así site como web, o vídeo, as apresentações, la web de la WLA y de tudo Sibelay. ficará dentro do site da WLA, do Sibelay. Eu queria compartilhar Muy mais rápidamente uma vez, rapidamente, o site web da WLA, onde vocês podem achar la información, as informações. de la página y Lá, me digam se vocês conferem, tem o site, lá temos o texto do padrão em espanhol também, e todos os documentos que tenham que ser utilizados durante a auditoria. Uma sessão muito importante essa, das perguntas frequentes, todas as perguntas que recebermos, que representam dúvidas genéricas e específicas, estão aqui. Qualquer dúvida, eu convido vocês a consultarem essa sessão. Se não houver uma resposta, vocês podem nos contatar a qualquer momento. Eu acho que isso é tudo. Não sei se Fabinho e Diego gostariam de adicionar alguma coisa. Se não, eu vou dizer tchau. Eu vou me despedir. Eu convido vocês, mais 3 minutos, quando finalizarmos essa sessão, vocês vão ter um site com uma enquete, um survey com poucas perguntas que possam ser úteis para nós, para ajudar vocês no futuro. Eu agradeceria muito para vocês, se vocês pudessem responder essas pequenas perguntas. Eu quero agradecer mais uma vez Sandra e Rodrigo, da Sibelay. Eu quero agradecer Diego, Fabien, que nos aguentaram hoje, e Tamar também, ele precisou sair. Agradeço muito para a Eugênia, para minha colega, que nos ajudou muito do back-end. Espero que esse seminário de ontem e de hoje tenha sido útil para vocês. Ficamos à disposição para qualquer dúvida e pergunta. E eu deixo vocês, eu deixo que vocês almocem, ou aqueles da Europa, nosso jantar, que a gente almoce. Obrigada para todos. Tchau, tchau. Adeus. Muito obrigado.